Olá, eu me chamo Julie e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre uberização. Algumas pessoas dizem que a uberização é um tipo de escravidão. E será que eu e você podemos concordar com esse conceito? Então vamos começar entendendo da onde veio esse termo uberização. Antes de falar sobre o conceito de uberização, nós precisamos falar um pouquinho sobre o que é emprego. O emprego sujeita um ser social, uma pessoa, a um tipo único de atividade estabelecida por outro sujeito social, por outra pessoa, que no caso seria a relação entre empregado e empregador. Ou seja, o emprego é a única via de garantia de sobrevivência do ser social. Você exerce uma função para receber algo em troca no final do mês, certo? Porém, atualmente está sendo criada, imposta na sociedade, uma nova relação, a qual nós tomamos a liberdade de chamar de uberização. Só que da onde que surgiu esse termo uberização? Bom, nós podemos chamar essa nova relação de expropriação secundária potencializada. Se antes, em uma sociedade industrial, tínhamos claramente quem era o empregador e quanto tempo o empregado ficava trabalhando, prestando serviço, agora, com a uberização, esses limites eles foram ultrapassados. E por isso, o conceito de uberização se torna cristalino quando nós analisamos dentro dessa questão desse aplicativo do Uber. Pois temos um aplicativo que faz o meio de campo entre a pessoa que quer pegar a carona e o motorista. Enquanto isso, a empresa ela tira os seus lucros através do aplicativo, desse trabalho feito, realizado pelo motorista. Contudo, esse motorista ele não detém os direitos dos trabalhadores. Ou seja, uma carteira assinada, 13º, férias, seguro-desemprego. Isso quer dizer que a empresa não é dona de nenhum dos meios de produção do serviço, sendo que a empresa não é detentora do carro, que no caso seria o meio pelo qual o motorista presta os serviços, que no caso o carro é do motorista e não da empresa. Esse fenômeno é uma centralização absoluta e internacional do trabalho e é muito preocupante, porque nos dias atuais muitas das pessoas ultrapassam os seus direitos, ultrapassam os seus limites para poder ter uma estabilidade financeira melhor. Ou seja, isso nos leva a viver uma realidade de trabalho sem emprego. Não há vínculo que segure e dê uma estabilidade concreta à pessoa que está prestando serviço. Dessa forma, a uberização vem tomando uma proporção nacional e internacional. Você trabalha muito para receber um valor que não é absoluto, um valor que você pode ou não receber. Nós demos como título desse trabalho o tema A Escravidão Moderna em Troca de um Salário. Por quê? Veja bem, no momento em que você trabalha com vínculo empregatício, você trabalha para que no final do mês você possa ganhar um valor que é fixo. Porém, a uberização, ela traz uma certa instabilidade para o trabalhador, pois o trabalhador não sabe qual a quantia será alcançada no final do mês. Portanto, nós podemos ver muitas pessoas trabalhando muito e ganhando pouco. Se esforçar muito, colocar a saúde em risco, sem direitos, abrindo mão dos seus direitos para poder se sustentar e dar uma vida melhor para a família e um estudo de qualidade para os filhos. Foi nos dado um caso hipotético no qual uma professora de universidade que dava aula de direito foi demitida sem justa causa após laborar 12 anos na universidade. E no momento da demissão, ela se viu obrigada a mudar de profissão, de modo que começou a trabalhar 10 horas por dia, que no caso, de acordo com a Constituição e a CLT, não é um tempo apropriado nem para a saúde da pessoa, não é uma quantidade de tempo apropriada para que a pessoa possa trabalhar, laborar, né? E ela começou a dedicar-se à produção de vídeos e trabalhar ainda como freelance pela faculdade. Ou seja, a professora acabou saindo do seu conforto, onde tinha estabilidade,
para trabalhar sem vínculo empregatício, tentando ganhar um sustento o qual ela talvez nunca consiga atingir, que era o lucro fixo no final do mês, uma coisa que ela não vai ter mais se ela continuar laborando dessa forma. Então, gente, o que a gente pode ver como uberização? Uberização é uma forma de trabalhar excessiva, é uma forma de trabalhar sem direitos, é uma forma de trabalhar onde você abre mão dos seus direitos, você abre mão de receber um salário fixo no mês para você tentar receber além das suas expectativas. Continua assistindo o vídeo aí porque tem muito mais informação muito útil para você. Olá, meu nome é Thiago e dando continuidade ao nosso trabalho, falaremos agora sobre as características da uberização. Vivemos hoje um cenário um tanto quanto pessimista com relação aos empregos formais, pois percebe-se um número altíssimo de pessoas desempregadas e busca-se assim alternativas para o trabalho, seja para ter um sustento fixo ou para a complementação dessa renda. E é nesse contexto que surge a uberização do trabalho, na busca do trabalhador de flexibilizar a sua atividade, tendo autonomia para elaborar de acordo com suas necessidades e disponibilidade. Pode-se dizer, portanto, que a flexibilidade e a autonomia são as principais características dessa inovação trabalhista, pois entende-se que uberização trata-se de uma inovação nas relações de trabalho. A palavra uberização já sugere essa ideia de renovação, pois deriva-se de Uber, uma empresa inovadora e recente no nosso âmbito trabalhista. Ela e várias outras encaixam-se no conceito de economia compartilhada, na qual pessoas normais podem oferecer serviços por meio de plataformas online normalmente disponíveis para acesso rápido por meio de tablets e smartphones. E em todas essas empresas que prestam esse serviço, verificam-se as principais características, a autonomia e a flexibilidade. Tendo a Uber como nosso principal exemplo, os motoristas cadastrados no aplicativo podem atuar tanto na complementação de sua renda, como podem utilizar-se dele como fonte principal de seu sustento, laborando de acordo com seus próprios horários vagos, podendo assim adequar a atividade às suas necessidades rotineiras. Olá, eu sou Luciana Costa, estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito da nova modalidade de trabalho que vem crescendo muito em nosso país, que é a uberização. Bom, o que vamos destacar neste momento é o porquê deste crescimento, sendo que a nova modalidade de trabalho abrange o mercado de trabalho como um todo. Ao citarmos uma empresa de automóveis como exemplo, podemos observar que metade dos seus funcionários prestam o serviço de forma temporária, ou seja, eles têm um menor salário e perdem todos os seus direitos. Sendo assim, podemos notar um grande avanço das plataformas digitais que os empregadores usam para contratar e demitir esses funcionários facilmente. As empresas querem uma mão de obra de qualidade que os isentem de todas as responsabilidades e obrigações que a CLT dispõe ao empregado. Isso acaba com a dimensão social do mercado de trabalho entre empregado e empregador. Para alguns trabalhadores, essa nova modalidade de trabalho, dependendo da situação, essas plataformas podem proporcionar uma chance melhor de ganhar algum dinheiro. Muitas pessoas têm personalidade para ir bem nessa nova modalidade de emprego. Outras não têm experiência, não têm competência para ir em frente com essa modalidade de trabalho, como teriam se fossem devidamente contratados. Bom, em se tratando do assunto de prós da uberização, eu já começo a falar aqui sobre a flexibilidade. A flexibilidade que o indivíduo tem. Ele tem uma liberdade de escolher a tarefa que vai prestar e ele também tem essa flexibilidade no horário. Ele pode escolher o dia que vai trabalhar, o melhor horário. Com isso, muitas das vezes a pessoa tem mais tempo para gerir sua vida pessoal. E determinadas empresas que prestam serviços necessários à sociedade, elas disponibilizam esse serviço com um valor mais acessível. Com isso, surgem as grandes demandas. Essas grandes demandas, elas geram várias oportunidades de trabalho. Essas oportunidades, elas são uma alternativa
para o desemprego e também pode ser como uma complementação de renda. Outro aspecto positivo nesse tema, que é a uberização, é sobre a burocracia, que diminui. Antes, se você quisesse, por exemplo, alugar um carro, você teria que ir numa locadora e passar por todos os trâmites, enfim. Hoje, ela diminuiu essa burocracia, fazendo com que não ganhe somente o prestador de serviço, mas também quem está procurando. Bom, concluindo, para falar sobre os prós da uberização, é necessário ter uma visão liberal. Essa visão traz como argumento que o mercado ele regula melhor as relações de trabalho do que o próprio Estado. O processo da uberização trouxe diversos fatores negativos. O primeiro fator negativo que nós podemos destacar é o fato de que as empresas elas oferecem uma falsa liberdade. O que acontece é uma exploração velada dos trabalhadores, que se submetem a contratos de qualidade extremamente precária. Esses trabalhadores abrem mão dos próprios direitos, pois aceitam laborar na total ausência da cobertura das leis trabalhistas, a CLT, o que não lhes proporciona as garantias dos outros modelos de contratação. Outro aspecto que deve ser mencionado é que o lucro obtido com essa fonte de renda muitas vezes não é suficiente. Uma pesquisa do jornal britânico The Guardian apontou que o self-employment, que é o autoemprego, cresceu cerca de 45% desde 2002. Porém, esses trabalhadores ganham hoje, em média, menos do que os trabalhadores ganhavam em 1995. Devido às condições citadas anteriormente, com a necessidade de alcançar o maior lucro possível, houve um aumento da carga horária das jornadas de trabalho, passando assim do máximo de 8 horas previstas pela CLT. Houve também o crescimento da concorrência desleal, visto que enquanto muitas empresas necessitam passar por uma série de critérios e obrigações para entrar no mercado, o processo de uberização, por ser bem menos burocrático, ele acaba trazendo uma série de conflitos indesejados. Nós podemos citar o caso do Uber, que tanto no Brasil quanto na França vem ocorrendo uma forte repressão por parte dos sindicatos dos taxistas, que não concordam com a facilidade que eles têm para exercer esse tipo de atividade. Houve também uma competição ainda maior entre os trabalhadores, que deixaram de buscar um acordo coletivo e passaram a buscar um acordo individual, objetivando apenas o próprio lucro. Isto tornou os trabalhadores ainda mais fracos diante dos seus contratantes, um rebaixamento não apenas no aspecto econômico, como também no aspecto moral e ético. Contudo, um outro aspecto ainda muito criticado pelos especialistas, que é a invasão da privacidade dos usuários em níveis massivos dos contratos ao baixar os aplicativos, e que tem como contrapartida o acesso aos dados dos usuários. Isso é visto por muitos como uma atitude abusiva e ilegal. Oi, meu nome é Isadora e estarei dando continuidade ao debate quanto à intensificação da exploração trabalhista ocasionada pela uberização. Quando a pessoa não tem uma relação de emprego formalizada, ela perde algumas garantias, não recebe por horas extras, pode trabalhar muito a mais do previsto em lei em horários prejudiciais à saúde. Além disso, ela arca com todos os riscos da atividade profissional, sem ter nenhum direito ou garantia, uma vez que se encontra totalmente desamparada pela legislação. Podemos concluir, portanto, que a flexibilidade trazida pela uberização e a ausência da fiscalização tornou ainda mais frágil os critérios de segurança e agressiva a exploração da mão de obra. Hoje, existe cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Isso segundo uma pesquisa feita pelo IBGE. Esse número ele chega a aproximadamente 12,4% da população. Com essa situação e com esse cenário negativo em relação aos trabalhos formais e de carteira assinada, as pessoas começaram a buscar uma nova alternativa de trabalho, que é a uberização, um modelo mais flexível, mais informal e por demanda. Essa necessidade
ela tem relação realmente pela necessidade de ganhar dinheiro. Essa necessidade, ela tá ligada a realmente a necessidade de sobrevivência, a necessidade econômica, seja para sustento da família, seja para uma complementação de renda, que às vezes não é muito, né? E a uberização, ela vem crescendo no Brasil, mas também não só no Brasil, como no mundo. Olá pessoal, meu nome é Matheus. Eu estarei dando continuidade ao nosso trabalho da uberização, cujo qual meu tema vai ficar: como diminuir a uberização. Nós vimos que a uberização tem pontos positivos, ao mesmo tempo pontos negativos. Nós vimos que a uberização, o que ela é e como ela entra no nosso dia a dia. E infelizmente tem entrado cada dia mais e mais. Nós precisamos de acreditar, como estudantes de direito, formandos em direito, que nós precisamos de atuar para com que essa uberização venha a ser diminuída, justamente pelo qual, como nós vimos, ela passa praticamente por todas as regras que a CLT nos dá. As pessoas elas trabalham muito mais para poder ganhar a mesma coisa, as pessoas elas perdem noção, inclusive, dos seus direitos e deveres, e as empresas vão tender cada dia mais e mais a crescer como isso. Nós até mesmo citamos algumas empresas que hoje trabalham com essa característica de uberização. Mas, Matheus, como diminuir a uberização? Primeiro, é necessário que haja uma cobrança maior do Estado. O Estado precisa de fiscalizar melhor isso. Talvez também seja necessário com que criemos novas leis mais atuais. O Estado tem se atualizado, a lei precisa de atualizar juntamente com o Estado. Nós estamos tendo novos tipos de trabalho, atualiza-se as leis também para que nós conseguimos estar fiscalizando essa uberização que acontece no nosso dia a dia. É necessário que haja uma conscientização de nós, trabalhadores. Nós precisamos de estar conscientes de que o nosso trabalho, de que o nosso suor vale sim o nosso dinheiro. Que nós não precisamos trabalhar dia e noite para a gente poder retirar o nosso sustento. Precisamos de dar valor àquilo que nós fazemos. Se você faz e você não cobra, você tende cada dia mais e mais a trabalhar muito para ganhar pouco. Se você faz e você cobra, cada dia você vai trabalhar para você ganhar aquilo que é justo. Essa é a regra do capitalismo. Trabalhe e ganhe. De fato, a uberização tem tudo a ver com o capitalismo. Porém, nós precisamos de impor limites. Nós precisamos de trabalhar para ganhar. E trabalhar para que nós tenhamos uma vida boa em todos os sentidos, seja no valor a qual nós ganhamos e seja no nosso dia a dia, na nossa saúde mental, saúde psicológica. Então, nós temos duas ações. Primeiro, uma ação do governo, através dos nossos representantes políticos, para que eles possam criar novas leis, cujas quais regulamentam melhor esse sistema que nós estamos passando no momento. E nós precisamos também de uma conscientização dos trabalhadores, de que o seu trabalho vale sim muito dinheiro.